Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje vai ser sobre predestinação, parte 2. Porque a primeira parte a gente deu assim um todo. Agora a gente vai especificar o assunto, né? Vamos pontear o assunto para a compreensão de todos. Mas nós vamos ver as ideias, né? Louvado seja Deus, do calvinismo, de Calvino, né? E também a ideia dos marionismo, né? Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Arminianos, né? Arminianos, né? Os arminianos. Então, o que eu quero que os ouvintes prestem atenção, que toda a vida, no meio de Israel, o povo não era unânime para a interpretação da própria lei. Eles não eram unânimes. Entendeu? Foi só Moisés que escreveu, mas eles divergiam na interpretação da lei. Por exemplo, nos dias de Jesus, no dia de Paulo, tinha lá, por exemplo, os judeus que eram fariseus, outro grupo de judeus eram saduceus e outro grupo de judeus eram essênios, né? Essênios, né? 3 seitas no mesmo grupo para fazer a mesma interpretação do escrito de Moisés. Nos dias agora modernos, vamos pôr de Martim Lutero para cá, então nós vemos que temos também 2 interpretações com respeito a esse assunto de predestinação. Então há debates, né? Cada um defende a sua ideia, né? Os calvinistas, o calvinismo, né? Defende a sua ideia com respeito à predestinação, e o arminismo, né? Que são os arminianos, né? Defende a outra ideia. Mas todos eles são povo de Deus, tanto um como o outro. Não vá pensar porque um defende uma ideia é salvo e outro defende a outra ideia é condenado. Não é isso. Os 2 são salvos, tá? Mas só que um tem uma ideia e outro tem outra ideia. No nosso meio também tem muito ministério que defende uma ideia, outros defendem a outra ideia, entendeu?
Então, mas não deixam de ser povo de Deus, entendeu? Ele é salvo com a ideia dele e o outro também é salvo com a ideia dele. Não tem nenhum condenado por causa que diverge, né? É o contrário a ideia uma do outro. Bom, então vamos ficar em paz, vamos ficar tranquilo, que é questão de interpretação. Muito bem. Mas nós temos que ficar com o que Paulo diz, entendeu? Como Israel tem que ficar com o que Moisés dizia, entendeu? Livros não quer dizer nada, entendeu? Livro não vai invalidar versículo nenhum da Bíblia. Versículo nenhum da Bíblia, certo? Muito bem. Então nós vamos ver aqui, glória a Jesus, eu quero repetir, louvado seja Deus, o versículo que Paulo escreveu, não é? Que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, 29 e 30, né? Para nós colocarmos o assunto em pauta. Muito bem. Então diz assim o versículo que Paulo escreveu, ele diz assim, diz o seguinte, deixa eu achar aqui, né? Deixa eu localizar aqui. O versículo que ele escreveu diz assim, muito bem, porque Romanos capítulo 8, versículo 29, porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, ele também separou a fim de tornarem parecido com seu filho. Deus fez isso para que o filho fosse primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. Assim Deus chamou os que havia separado, e não somente os chamou, mas também o aceitou, e não somente aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Muito bem, isso aqui nós já vemos, já falamos, não é? Para nós entrar agora direto no assunto, na interpretação. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Paulo fala que da predestinação antes da fundação do mundo. Eu não era nascido. Você que está me ouvindo não era nascido. Adão e Eva ainda não tinha terra, não tinha pó para fazer Adão e Eva, vamos por assim. Porque a terra ainda não tinha sido feita. Deus ainda não tinha criado a terra, não tinha criado o mundo, não tinha nada. Então, ele já separou o povo. Mas veja como que mostra o poder de Deus, a soberania, o domínio. Ele é o Todo-Poderoso. Antes dele fazer o mundo, ele sabia que eu ia nascer. Ele sabia que você ia nascer. Antes dele fazer o mundo. Ele sabia que Davi ia nascer. Ele sabia que Sansão ia nascer. Ele sabia que Judas Iscariote ia nascer. Ele sabia do mundo inteiro. Toda estrela do céu tem nome. Ele chama cada uma pelo nome. Eu estou mostrando isso para você ver o poder do Criador. Ele pode fazer o que ele quiser
não cabe eu discutir o que Deus quer fazer. Que Deus quer salvar alguém, quer condenar outro. Não importa, Ele pode fazer o que Ele quiser. E veja, nós vamos ver, para nós entendermos bem esse assunto, olha o que ele fala. Provérbio capítulo 16, versículo 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fins. Ele fez o propósito dele. Ele fez todas as coisas para ter um determinado desfecho. Então vejo, a continuação do versículo, até o ímpio para o dia do mal. Olha bem, ele falou ímpio. Ele não dá nome para o ímpio. Ele não dá nome para o ímpio. Como também, ali no grupo que vão ser filhos de Deus, salvos de Deus, ele também não dá nome. Ele não dá nome. Está lá o grupo que vai ser salvo e está lá o grupo que vai ser condenado. Agora, ele deu livre-arbítrio para o homem escolher qual é o grupo que ele quer entrar. Tá lá, esse grupo vai ser salvo. Eu juro. Esse grupo aqui vai ser salvo. Esse aqui vai ser condenado. Agora você, gente, você tem livre escolha. Escolha o grupo que você quer entrar. Você escolhe. Ele não deu nome para ninguém. Ele falou que um grupo ia ser salvo e outro grupo ser condenado antes de alguém nascer. Antes de alguém, ele não deu nome para ninguém. Ele não deu nome aos bois. Ele não deu nome para criatura nenhuma. Criatura tal vai ser salva, criatura tal vai ser condenada. Não! Eu quero esse grupo aqui para ser irmão de Jesus. E aquele outro grupo é o que rejeitou a Jesus. Mas ele não deu nome e deu livre-arbítrio para o ser humano escolher em que grupo que ele quer entrar. É eu que escolhi. Eu sou crente de Jesus. Por que eu sou crente de Jesus? Jesus não forçou, ele ofereceu. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? E encontrará descanso para a vossa alma. Para todos foi feito esse convite, para Israel, para todas as nações, ide, pregai para todo mundo. Quem crer e for batizado já salva. Quem crer e quiser entrar no grupo da salvação, a porta está aberta. Eis que eu pus uma porta aberta diante de vós. Cada um tem o livre-arbítrio para escolher. A pessoa escolhe se quer ir morar no céu ou se quer passar a eternidade no inferno, no lago de fogo. A escolha é de cada um. Então, já está definido. Como é que eu vou saber que o meu nome está no livro? É que eu, quando aceitei Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Foi a palavra de Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas, eu queria ler para os irmãos entenderem, eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 17,
e versículo 18. O que está escrito é na parte B do versículo 8, né? Apocalipse, capítulo 17 e versículo 8. Eu vou ler o versículo inteiro, mas o que vai valer é da metade para frente, para os irmãos verem o que eu quero dizer com isso. Olha bem. Diz a respeito, olha bem, tem Bíblia que fala besta, tem Bíblia que fala monstro. A besta ou o monstro. Olha bem, eu vou pôr como monstro, tá? Olha, o monstro que você viu estava vivo. No entanto, ele em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Muito bem. Bom, falando muito. Agora vamos entrar nos moradores, olha bem. E os moradores e os habitantes da terra e os moradores da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Olha, os moradores da terra, cujo seu nome não foi escrito no livro da vida, desde a criação do mundo, desde o fundamento do mundo, desde que o mundo foi feito, o seu nome não está escrito no livro da vida. Eles ficarão admirados, os moradores da terra, que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Quando a besta surgir, eles ficarão admirados com o reaparecimento da besta, do monstro que havia morrido. Então, isso aí é problema de quem for ficar. Está enrolado, porque o nome dele não está escrito. Por que o nome? Porque Deus não quis? Não, porque ele recusou a Jesus. Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não, ele recusa em seu coração a promessa de vida eterna. Quem pecar contra o Filho do Homem, você encontra misericórdia. Mas quem pecar contra o Espírito Santo de Deus, quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não terá salvação nem nesta vida, muito menos na outra. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É recusar o perdão de Deus. A pessoa que recusa a salvação, ele blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Recusa o perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, as duas comparações, não é? Então nós vamos ver aqui, olha, a predestinação. A predestinação é uma doutrina teológica que afirma que Deus, ele já definiu, já determinou o destino eterno de cada indivíduo, de cada pessoa, ele já decidiu. Isso aí que é predestinação, já está resolvido. Antes da fundação do mundo, ele já definiu isso de cada indivíduo, seja para a salvação, seja para a condenação, está definido. Então, vejo, não vamos poder falar que Deus é injusto, que eu quero até ver aqui, louvado seja Deus, Romanos capítulo 9, versículo 14,
Olha o que Paulo fala. O que vamos dizer, então? O evangelista Eugênio. O que nós vamos dizer, então? O que nós vamos dizer sobre isso aí? Deus definiu quem vai para o céu e quem vai para o inferno? O que nós vamos definir, então? Olha o que Paulo fala, capítulo Romanos 9, versículo 14. Vamos tocando o versículo, depois com calma você vai lendo a sua casa, bem direitinho essa situação. O que nós vamos dizer, então? Que Deus é injusto? Evangelista Eugênio, é isso que nós vamos dizer? Deus fez o povo salvo, nós vamos dizer que Deus é injusto? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Nós podemos pensar um negócio desse. Porque ele é soberano, ele faz o que ele quiser também. Ele faz o que ele quiser. Ele não tem obrigação de salvar ninguém. Ele faz o que ele quiser. Ele nos salvou pela sua misericórdia. Que nós não merecíamos a salvação. Mas ele, por sua graça e infinita misericórdia, ele nos salvou, nos deu oportunidade. Vejam que desde quando ele fez o homem é pecador. Adão pôs todinho a comunidade em perdição. Entrou o pecado através de Adão, esparramou como uma lepra em todo o planeta. O pecado de Adão. Então nós vemos, e Paulo fala assim, sobre esse assunto. Evangelista Eugênio, o que nós vamos dizer? Deus separou um grupo para ser salvo antes da fundação do mundo e outro grupo para ser condenado. Olha, Paulo perguntando para mim, hein? E aí ele fala assim, aí ele mesmo dá a resposta, de maneira nenhuma, evangelista Eugênio, não é isso que você está pensando, não. Deus não é injusto. Ele deu livre-arbítrio, você escolhe. É você que escolhe qual é grupo que você quer entrar. Versículo 15, Romanos 9, 15. Pois ele disse a Moisés, Moisés, eu, Deus Todo-Poderoso, Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e terei piedade de quem eu desejar. Quem eu desejar. É Ele que criou todos os seres humanos. É Ele. É o Todo-Poderoso, é o Soberano. É o Dominador. Não existe nada para fazer uma comparação. É só Ele. Versículo 16. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem. Tudo isso, evangelista Eugênio, depende, não é do que as pessoas querem. Ah, eu quero. Não! Ah, eu quero ir para o céu. Ah, eu quero ir para o inferno. Não, não depende do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Não depende do que as pessoas fazem. Nós vamos ser salvos não é pelo meu esforço, porque eu vou para o culto todos os dias, porque eu ajudo um cego a atravessar a rua, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, não é pelas minhas obras, não é pela obra de ninguém, não é porque você fica orando 2, 3 horas por todos os dias, não é por causa disso que é a sua salvação, não, é pela graça de Deus,
pela graça de Deus, que nós somos salvos. No versículo 17 diz assim: por quê? Como está escrito nas Escrituras Sagradas. Olha o que Deus disse a Faraó. Olha o que Deus disse para Faraó. Foi para isso, Faraó. Foi para isso mesmo que eu te pus. Eu pus você, Faraó, como rei. Foi eu quem coloquei você como rei. Permiti que você fizesse essas atrocidades. Foi eu que endureci o seu coração para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Veja o que Deus fez. Veja o que Deus fez com o Faraó. Veja o que Deus fez com a nação ímpia. Tanto é que ele escolheu Israel para colocar o nome dele na nação de Israel. Para que Israel fosse sacerdote, uma nação sacerdotal. Para que Deus comunicasse com o mundo inteiro através de Israel. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 18, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Endurece o coração de quem Ele quer, de quem Ele quiser. E você vai falar, você que vai reclamar para Deus, vai falar que Ele é injusto? Ah, você não deve fazer isso não, Deus. Quer dizer, o barro vai reclamar pro oleiro? Você esqueceu que você é um caco? Eu não posso esquecer que eu sou um caco, que eu sou uma massa de barro. Eu vou falar com o oleiro que eu não quero ser o que eu sou. Foi ele quem me fez assim. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ele quem me fez assim. E é ele que coloca essas palavras na minha boca para dizer para você também. É ele mesmo. Ele é o dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não temos que estar preocupados com a interpretação de Calvino, com a interpretação do Saduceu, com a interpretação do louvado seja Deus, dos fariseus, entendeu? Arminianos. Não temos que estar preocupados com essas interpretações de ninguém. Temos que estar preocupados com a interpretação das Escrituras Sagradas, o que Moisés escreveu e o que Paulo escreveu. Aí é o ponto onde Deus está falando. Nenhum livro do mundo invalida nenhum versículo da Bíblia. Ou seja, ultrapassa o poder da interpretação das Escrituras Sagradas. Eu posso interpretar o que quiser, escrever o que eu quiser, mas o que vale é o que Paulo escreveu, o que Moisés escreveu, é o que Deus mandou ele escrever. Louvado seja Deus. Para nós o que prevalece é isso. Agora a opinião de um, de outro, não importa. Não importa. Calvino, né, arminiano, dos fariseus, dos filisteus, da igreja tal, não importa. O que importa é o que a Bíblia Sagrada diz. Então, e os calvinistas? Eles vão ser salvos? Mas é claro. Se ele aceitou Jesus como Salvador, a salvação dele está segura. Ele faz parte do grupo. E os arminianos, deixa eu ler direitinho aqui, tá? Arminismo, né?
Eles vão ser salvos? É claro, se eles aceitaram Jesus, vão ser salvos. A interpretação deles não vai interferir na salvação deles. Não vai interferir. O problema é Jesus. Que aquele que creu em Jesus e aceitou Jesus como Salvador, ele é salvo e acabou a conversa. Acabou a conversa. Ele faz parte do grupo dos escolhidos. Porque quando Deus fez o grupo, separou, não tinha nome de ninguém, não tinha nome de Paulo, de Moisés, não tinha nome de Pedro, não tinha nome de Eugênio, não tinha nome de ninguém. Paulo não fazia parte do grupo. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele começou a fazer parte do grupo. Eu também não tinha parte desse grupo. Mas quando Jesus me chamou e eu ouvi a sua voz, levantei as minhas mãos, aceitando a Jesus, agarrando essa oportunidade que Deus me deu. Naturalmente, eu comecei a fazer parte do grupo. Assim aconteceu com você e com todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus separou o grupo, não tinha nome de ninguém. Jeremias, vejam que antes dele nascer, ele nem nome tinha. Mas Deus já conhecia ele e sabia que ele ia chamar Jeremias. E Deus fala: eu te separei no ventre da sua mãe, antes de você nascer, antes de você sair da barriga da sua mãe. Eu já tinha separado você para ser profeta em Israel. E o profeta é de todas as nações, entre as nações. Então nós vemos, louvado seja Deus, como que nós descrevemos a predestinação. Então, eu queria ver aqui, olha, quero ler aqui um trecho, definição e contexto. Diz assim: a predestinação refere-se à ideia de que Deus, a predestinação refere-se à ideia de que Deus, em sua soberania, já determinou o destino de cada pessoa antes mesmo do seu nascimento. Antes da pessoa nascer, já está destinado. Deus é soberano. E não vai falar que Deus é injusto? E a pessoa já está destinado. Mas e a pessoa que vai para o inferno? Ele está destinado porque Deus sabia que ele não ia aceitar Jesus. Que ele ia recusar Jesus. Não dá para fazer nada. Se a pessoa não aceitar Jesus, ele não vai para o céu. Não adianta ele fazer um monte de bondade, a obra dele não vai salvar ele. O que vai salvar ele é a fé dele em Cristo Jesus. Jesus, eu creio que tu morreste na cruz, ressuscitou, e esse motivo foi feito para me salvar, tirar a minha alma do poder do inferno. Eu confesso o teu nome, que a tua morte foi por causa da minha salvação. Se você confessar o nome de Jesus, você é salvo. Mas se você negar, não quiser Jesus em seu coração, naturalmente você é um candidato a entrar no lago de fogo, para ir para o inferno. E muitos que estavam na igreja e desviaram-se, também voltaram a abraçar o Lucifer, voltaram a abraçar o demônio, voltaram a abraçar o pecado, pisaram no sangue de Jesus, repudiaram a sua salvação, desprezaram. É como dizer: Jesus, eu não quero mais você na minha vida, porque Satanás está fazendo parte dela. Não cabe mais Jesus no meu coração. Então ele abraça com o pecado, aquele prazer momentâneo e mundano. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a predestinação. Veja o ladrão da cruz. Tinha 2 bandidos na cruz.
Mas um dele olhou Jesus. Lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Ele creu em Jesus. E Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele trocou de lado na hora que ele estava sentindo o calor do fogo do inferno. Ele abraçou com a vida eterna que estava ao seu lado. E o outro morreu abraçado com o diabo, ainda zombando: desce da cruz e tira eu daqui também. Vamos ver se você é mesmo Cristo. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Ele perdeu a vida eterna. Olha, livre-arbítrio. Os dois teve poder de escolha. Se os dois aceitassem, os dois iam ser salvos. Mas não, um aceitou e outro recusou. Recusou o perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Continuando aqui a leitura. Essa doutrina é especialmente associada ao calvinismo, que interpreta a predestinação como um ato divino de escolha, onde Deus decide quem será salvo e quem será condenado. Tudo bem. É a doutrina do calvinista, ele pensa assim, então cada um tem que ter a sua própria escolha, tá? Mas se você pensa do outro jeito também, se você aceitou Jesus, não tem problema nenhum, não vai implicar na sua salvação. Você ter calvinista, ou se você for arminiano, não vai atrapalhar a sua salvação de jeito nenhum, tá? Não vai atrapalhar a sua salvação. É isso que é importante, tá? O importante tem que ser Cristo na sua vida. A interpretação teológica. João Calvino, enfatizou que a predestinação é baseada na onisciência de Deus, que conhece de antemão quem será salvo. Para o Calvino, a salvação não depende de ação humana, mas da graça divina. E eu concordo com essa ideia, bem entendido, tá? A salvação, aquilo que eu falei, não depende de você dar esmola para o pobre, tá? De você dar esmola, de você dar um prato de comida de alguém que está com fome. Isso aí não liga a salvação a ninguém, não. Isso é obrigação que você tem que fazer, tá? Se você não fizer isso, você peca ainda por cima, viu? Entendeu? Então, o calvinismo, ele defende que a salvação, ela não depende de uma ação humana, que você faça qualquer coisa para você merecer ser salvo. Não. A única coisa que você tem que fazer para ser salvo é aceitar Jesus como Salvador. É crer que Deus morreu, que Jesus morreu, que Deus enviou Jesus para te salvar. Entendeu? Como que você estivesse no fundo de um poço, não é? E Deus, lá da boca do poço, né, enfiasse uma corda lá no fundo. Essa corda é Jesus, tá? Você segura na corda e ele tem que trazer você para cima do buraco. Essa corda chama Jesus. Essa salvação chama-se Jesus. Muito bem. Agora, o arminianismo, olha, em contraste à perspectiva arminiana, né? Argumenta que a predestinação
é condicional, ou seja, Deus predestina aquele que ele sabe que aceitarão a fé em Cristo, respeitando assim o livre-arbítrio humano, que Deus é uma coisa que eu concordo também, tá? Que Deus respeita a sua escolha. Você tem livre-arbítrio para escolher aonde você quer ir, entendeu? Se você, por exemplo, está num lugar, está com fome, você tem livre-arbítrio para escolher. Não sei se vou comer no restaurante japonês, no restaurante do português, no restaurante de comida italiana. Eu não sei, você escolhe o que você quiser. Eu não sei se vou comer na barraquinha, churrasquinho. Você escolhe o que você quiser. Você tem livre-arbítrio, você não é obrigado a fazer isso, fazer aquilo. Que nem o escravo que tem que comer angu. Né? Angu é fubá com água, né? E fubá com água e sal, né? Ou sem sal, não sei. Para poder comer aquela comida e acabou. Ou come aquilo e fica com fome. Ele é obrigado a comer aquilo, que nem cavalo. É obrigado. Tá lá o capim lá, quer comer, coma, não come. Que nem a ração lá que a pessoa dá para o cachorro. Né? É obrigado a comer aquilo. Ou come aquilo e fica com fome. Né? Então, mas nós não, nós podemos escolher, hoje quero comer peixe, hoje quero comer frango, hoje quero comer isso, hoje quero comer aquilo. Comer o que você quiser. Né? É o livre-arbítrio, a pessoa que decide o que quer para ele. Então nós vemos que aqui, olha bem, que eu repetindo aqui, olha bem, o argumento, a predestinação é condicional. Ou seja, Deus predestina aqueles que Ele sabe que aceitarão a fé em Cristo, respeitando assim o livre-arbítrio humano. E Deus faz isso mesmo, Ele respeita a sua decisão, entendeu? Ele respeita. Você vê a decisão que Judas Iscariote tomou. Deus respeitou a decisão dele. Deus não mandou nenhum anjo para falar, não faça isso não, Judas. Não, ele respeitou, ele queria fazer aquilo e fez. Entendeu? Ele estava querendo pôr dinheiro na poupança, então ele fez aquilo. Como muitos crentes ladrão que tem aí. Então nós vemos que louvado seja Deus. Os versículos bíblicos, olha bem, menciona que a predestinação varia em várias passagens, como Romanos 8, 29 e 30, que diz, Efésios 1, capítulo 1 de Efésios, versículo 4 e 5, que fala que sobre Deus escolhe os crentes antes da fundação do mundo, que é a igreja, que foi pregado semana passada. Muito bem. Agora, olha bem, predestinação e livre-arbítrio. A relação entre predestinação e livre-arbítrio é um tema debatido. É apenas debate. Tanto um é salvo como o outro também é salvo. Agora cada um debate, cada um defende o seu ponto de vista. Dependendo do seu ponto de vista. Entendeu? Então, é muito bonito até de se ver, Cada um tem o seu argumento e depende do seu ponto de vista. E você vê que, por exemplo, cada ministério, cada igreja, ele defende o seu ponto de vista. A Igreja Assembleia de Deus tem o seu ponto de vista. Não é? A Igreja Congregação Cristã do Brasil tem o seu ponto de vista, que é diferente da Assembleia.
A Igreja Batista tem outro ponto de vista. Então, que é diferente das outras duas. A igreja, as outras igrejas também, adventista, tem o seu ponto de vista, não é? Testemunho de Jeová tem o seu ponto de vista, né? E a Igreja Católica tem o seu ponto de vista, o Centro de Macumba tem o seu ponto de vista, né? E as igrejas anglicanas, todas as milhares de igrejas que tem, cada uma tem o seu ponto de vista. O central é Cristo. Se aceitar Jesus como Salvador, naturalmente ele vai receber o Espírito Santo, que é o selo da promessa, e ele vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Não precisa se preocupar. Ele é guiado pelo Espírito de Deus na sua convicção e no seu ponto de vista. Então, a relação entre predestinação e livre-arbítrio é um tema debatido. Enquanto a predestinação sugere que Deus tem um plano soberano, o livre-arbítrio implica que os indivíduos têm a capacidade de escolher aceitar ou rejeitar a salvação. Então, prestem bem atenção. Enquanto o livre-arbítrio, olha bem, a relação entre predestinação e livre-arbítrio. Olha o debate dos dois. Predestinação e livre escolha. Olha bem, o debate é um tema, esses dois temas, da predestinação e o livre-arbítrio, eles são muito debatidos. É debate, só debate. Não é questão de quem está certo e quem está errado. É debate. Cada um defende a sua ideia. Enquanto a predestinação sugere que Deus tem um plano soberano. O livre-arbítrio implica que os indivíduos têm a capacidade de escolher, aceitar ou rejeitar a salvação. É certo ou não é certo? Você tem o direito, tem a capacidade de discernir ou rejeitar a salvação. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Olha a capacidade. Você tem a capacidade para responder. Se você quer ou se você não quer. Você entendeu o que eu perguntei. Você quer aceitar Jesus como Salvador para você ir morar no céu? Se você tem a capacidade de responder, sim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Ou não, eu não quero aceitar Jesus como meu Salvador. Para ele pôr uma capa em cima, que ele quer falar, não, eu não quero Jesus na minha vida porque eu quero continuar no pecado, para ele não dizer essas palavras, olha, eu não quero aceitar Jesus agora, sabe por quê? Aí então ele começa a pôr uma capa em cima dele, falar, eu não quero Jesus na minha vida porque ele vai atrapalhar os meus planos de pecado. É isso que ele quer dizer. Então ele põe uma capa. Não, agora eu não posso, porque eu tenho um compromisso, por causa que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Ele põe capa em cima da rejeição. Ele tem capacidade para aceitar e também para recusar.
Então, quando a pessoa vai para o inferno, ele vai consciente para o inferno. Não porque ele pecou, é porque ele recusou o perdão de Deus. Deus quer perdoá-lo e ele recusa o perdão de Deus. Então ele tem que mofar mesmo. É no lago do inferno, no lago de fogo. Quando ele recusa a oportunidade da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está brincando com o sangue de Jesus, com o sacrifício da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, o homem tem capacidade, o livre-arbítrio, para escolher se ele quer morar no céu ou se ele quer morar no inferno. Ele que escolhe aonde ele quer passar a sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E não pensa que eu tenho medo de falar, não. Eu falo aquilo que é. Tá? É aquilo que é mesmo. Se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Se você não aceitar, recusar o perdão de Deus, você vai para o inferno. No meio do inferno, vai para o lago de fogo, junto com Lucifer. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveita a oportunidade enquanto se está com vida, porque o dia de amanhã não pertence a vós. Não pertence a mim, não pertence a nós, não pertence a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a maioria das tradições cristãs reconhece que ambos os conceitos podem coexistir, embora a forma como isso acontece seja interpretada de maneira diferente. Então, a maneira de interpretar é diferente, mas o assunto ele resume em uma coisa só. Conclusão. A predestinação é um conceito complexo e profundamente debatido dentro da teologia cristã. Ela levanta questões sobre a soberania de Deus, a natureza da salvação e a responsabilidade humana. A compreensão desse conceito pode variar amplamente entre diferentes denominações e tradições cristãs. É aquilo que eu acabei de explicar. Em muitas igrejas, cada uma tem o seu raciocínio de seguir a Cristo. Não é? Cada uma a maneira de seguir a Cristo. Mas ela difere a opinião. Cada um segue Jesus desse jeito, o outro segue Jesus do outro jeito. Mas o importante, o centro da conversa é Jesus. É Jesus que tem que estar na frente de tudo. Muito bem. Refletindo a riqueza e a diversidade da fé cristã. Então ela diverge. A fé cristã ela diverge. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas o importante é Cristo. Não importa de que ângulo você veja, você tem que ver Cristo. Não importa se está do lado direito, do lado esquerdo, tem que ver Cristo como centro de tudo. Muito bem. Então, só uma pergunta para nós encerrarmos. Quem é Deus? Quem é Deus? Evangelista Eugênio. Quem é Deus? Deus é o ser supremo, criador de todo o universo. Ele não tem começo, princípio
e não tem fim. Deus não tem. Nós, tudo que começa, acaba. Essa caneta, ela começa aqui e termina aqui. Ou vice-versa. Começa aqui, termina aqui. Uma mesa começa aqui, termina aqui. Uma vida começa aqui e termina aqui. Nada é para sempre, nada é para eterno. Só a salvação é para a eternidade. Então nós vemos que só Deus que não tem começo e não tem fim. Ele é um ser eterno. Não tem princípio e não tem fim. É Ele que criou todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.